Quem não conhece, o Dr. David Grant, depois de tantos dias, vai fazer o workshop que nós tínhamos programado para quinta-feira, que são as cenas temidas, né? E basicamente vai ser um trabalho interativo nosso em cima dos casos também de vocês. How many of you have a very easy practice? Quantos de vocês têm uma prática muito fácil? Easy practice? Que os the patients are easy or the practice is easy? The patients are easy. Onde os pacientes são fáceis. São fáceis. Pacientes não são. Patients are not easy. EMDR works on its own. O EMDR funciona por si mesmo. It's so powerful that we never have any problems. É tão poderoso que a gente nunca tem problemas. Obviously, I'm being sarcastic. Obviamente, estou sendo sarcástico. We all learned the hard way. Todos nós aprendemos da forma difícil. And I learned EMDR in 1993. Eu aprendi EMDR em 1993. And I learned the really hard way. E eu aprendi realmente da forma difícil. I had, in the first 6 months, 2 cases blow up on me. Nos primeiros 6 meses eu tive 2 casos que explodiram na minha mão. One was a DID with a terrible sexual abuse history. Primeiro era um paciente que tinha um transtorno dissociativo de identidade e tinha uma história terrível de abuso sexual. One was an undiagnosed bipolar client. E outra foi um paciente bipolar que não tinha sido diagnosticado. After many, many months, the outcome was positive. Depois de muitos meses, o resultado foi positivo. But in the meantime, I went to hell. Mas durante esse tempo eu fui para o inferno. The clients did, of course, but I did. Os pacientes também foram, mas eu também fui. They became extreme management cases. Eles se tornaram casos assim, onde em termos de cuidado era extremo, o acompanhamento era um acompanhamento muito extremo. Many hours on the telephone at Muitas horas no night, telefone, de noite, on the weekend. fim de semana. It doesn't happen to me that often anymore, Já não me acontece isso com frequência hoje em dia, but it still mas happens. de vez em quando ainda acontece. These are some of the more extreme, challenging cases. E esses são alguns dos casos assim, mais desafiadores. But one of the things that we don't pay enough attention to in EMDR Mas uma das coisas que a gente não põe atenção suficiente no MDR are the fact that clients don't do what they're supposed to do. é que os clientes não fazem o que eles deveriam fazer. They don't necessarily follow protocols. Eles não seguem os protocolos. And as easy and cooperative as some clients are, E mesmo sendo muito cooperativos e fáceis, do jeito que são alguns dos pacientes, some are a challenge for us every session. outros são desafios em cada sessão. There are a number of reasons, E há várias razões por isso. and whatever I say, I won't cover all of them. E mesmo que eu diga tudo, eu não vou conseguir cobrir todas as razões. You will cover some of them. Vocês vão cobrir todas as razões. Number one is when we don't have the accurate Em diagnosis, primeiro lugar, é quando a gente não tem o diagnóstico preciso, when there is an underlying condition that's much more powerful than we know, existe uma condição muito mais poderosa por detrás e a gente desconhece. and the other is with certain particular diagnoses E por outro lado, pode ser certos tipos de diagnósticos que são complicados, that can be very, very challenging. que podem ser muito desafiadores. The third is the personality of the client. Em terceiro lugar, pode ser a personalidade do paciente. And no matter what their diagnosis is, E não importa qual seja o seu diagnóstico, no matter how well we know where they're coming from, e não importa o tanto que a gente conhece da sua história passada, they're just difficult people to work with, simplesmente são pessoas difíceis de trabalhar e de lidar, or the chemistry between us and them is not easy. ou então a química entre nós não é boa ou não é fácil. In addition to this, Além disso, my sense of EMDR a minha sensação em relação ao MDR is that it is too much of a one-size-fits-all. é que ele é, assim, é como se tivesse um tamanho que tem que encaixar com todo mundo e servir e encaixar com todo mundo. The question, is this client appropriate for EMDR? A pergunta é, esse paciente realmente é indicado MDR?
is to me an erroneous question. Não é uma pergunta errônea. Because it's not for the client to adapt to the EMDR. Porque não é o paciente que tem que se adaptar ao EMDR. To me, it's for us to adapt the EMDR to the client. É que nós temos que adaptar o EMDR ao cliente. For instance, Por exemplo, if a client has difficulty with fast eye movements, por exemplo, se um cliente tem dificuldade com movimentos oculares rápidos, we should slow the eye movements down então devemos fazê-los mais devagar, as much as necessary. tanto que o paciente precise. Some clients need extremely slow eye movements. Alguns clientes precisam de movimentos muito lentos. My sense is A minha sensação é que that we shouldn't start with fast eye a movements. gente não deve começar com movimentos rápidos, There's no premium on them. There's no particular value to fast eye porque eu não estou movements. entendendo qual é o valor de realmente fazer com rapidez. And we shouldn't have to slow them down. E a gente não deve ter que ir mais devagar, We should more have a more moderate speed, a gente deve ter uma velocidade mais moderada. and at times experiment with speeding it up. E às vezes experimentar com ir mais rápido. Another issue is in the application of the protocol. Outra questão na aplicação do protocolo, Some clients just have difficulty working with this kind of structure, alguns pacientes simplesmente têm dificuldade em trabalhar com esse tipo de estrutura. and it can be beneficial for us to modify the structure. E pode ser beneficioso que a gente modifique a estrutura. For instance, Por exemplo, some clients cannot cope with the negative cognition. tem clientes que não conseguem realmente desenvolver uma crença negativa. Either they don't understand it, Ou não entendem, they don't think that way, não pensam dessa maneira, they don't use language that way, não usam a linguagem dessa maneira, or something we don't even understand. ou alguma razão que a gente não entende. For those clients, Para aqueles clientes, there's no problem just not using a negative cognition. não tem problema nenhum não usar uma crença negativa. They are not going to lose very much, if anything, Eles não vão perder alguma coisa se é que perdem alguma coisa. because the protocol is so comprehensive. Porque o protocolo é tão compreensivo. If we stay with them too long trying to find the negative cognition, Se a gente fica com eles gastando muito tempo tentando pescar essa crença negativa, they can feel like failures, eles podem se sentir fracassados. which they have felt like so much in their lifetime. Algo que eles já sentiram muitas vezes na sua vida. Again, the forced application of protocols Então, essa aplicação forçada dos protocolos takes people back to school and to work. levam as pessoas de volta às suas experiências escolares e às suas experiências de trabalho. Oftentimes where they had trouble fitting in, Muitas vezes onde eles tinham dificuldade de se encaixarem, or they may have had rigid or hostile teachers. ou então tiveram professores rígidos ou hostis. The protocol is built on 4 legs. O protocolo está estruturado em 4 patas, 4 pernas. The first leg is the sensory. Em primeiro lugar é a sensória. We usually start with the image, A gente normalmente começa com a imagem, but if it's just the image, we're losing the other 4 senses. mas se é só a imagem, a gente perde os outros sentidos. Again, what sounds go along with Quais são os sons que acompanham the memory, a memória, what smells, quais os cheiros, even what tastes, o gosto, and with the body part of the 5 senses. e com a parte corporal dos sentidos. It's not the anxiety or distress that comes up with the memory. Não é a ansiedade ou o estresse que aparece com a lembrança, It's a body memory itself. é uma lembrança corporal em si mesma. So if the person's remembering a car accident Então, se uma pessoa está lembrando de um acidente de carro, and they remember the feeling of turning over, e ele se lembra da sensação de estar se virando, that's a body memory. isso é uma lembrança corporal. If anxiety comes up in their chest as they're remembering this memory, E se a ansiedade surge no seu peito na medida que eles vão se lembrando dessa lembrança, isso provavelmente não é uma lembrança corporal, uma memória corporal, but a body reaction in the present. mas uma reação corporal no presente. So with the image and sensory part of the protocol, Então, na parte de imagem e sensações, imagem sensória,
The protocolo. somatic part is a body memory. Então, a parte somática é uma lembrança corporal. The next of the four legs A próxima das 4 pernas is the cognitions. é a crença. And of course, as I said in the first presentation I gave, Como eu disse na primeira apresentação que eu fiz, the negative cognition is much more important than the positive cognition, a crença negativa é muito mais importante que a crença positiva. because the negative cognition is central to the desensitization phase. Porque a crença negativa é central e importantíssimo para a fase de dessensibilização, Which is most of the process. que é a maior parte do trabalho. After the next leg, after the sensory and the cognitions, A terceira perna, depois da imagem, a parte sensorial e as crenças, are the emotions são as emoções that come when we hold the sensory and the cognitive together. que aparecem quando a gente segura a imagem e a cognição juntas. That's the third leg. Essa é a terceira etapa. And the fourth leg E a quarta perna is where we feel the distress in our body é onde é que now. a gente sente essa perturbação no corpo agora. It's easy to believe that you need all four legs for the process to work. É fácil pensar que a gente precisa das 4 pernas para o protocolo funcionar. And likely it is most helpful to have them. E, na verdade, é muito útil ter os 4. But if a client can't come up with the cognitions, Mas se um cliente não consegue desenvolver uma crença, 3 out of 4 works very effectively. 3 dos 4 aspectos funcionam muito bem. But even if all you can get is 1 out of the 4 legs of the protocol, Mas mesmo que você só consiga uma das pernas do protocolo, it is still very powerful ainda pode ser muito poderoso and maybe enough to get a full desensitization. e pode ser suficiente para poder conseguir uma dessensibilização completa. So in approaching, some clients we actually make challenging Alguns clientes se tornam, nós fazemos com que eles sejam desafiadores, by placing expectations on them colocando expectativas sobre eles, that they can't meet. que eles não podem responder, que eles não podem alcançar. So in reality, we are creating challenging clients Então, na verdade, nós estamos criando pacientes desafiadores and challenging situations for ourselves. e situações desafiadoras também para nós mesmos. Desafio não no sentido de resistência e de revolta, desafio em termos de ser um desafio de sobreviver, de enfrentar, legal? The human brain is an amazing mechanism O cérebro humano é uma coisa impressionante and is easily activated. e facilmente se ativa. I encourage you to drop your performance anxiety Eu gostaria de encorajá-lo que vocês fossem diminuindo a sua ansiedade de desempenho about getting everything right. sobre acertar em todos os aspectos. It's not necessary, Não é necessário, it rarely happens, dificilmente acontece, but healing happens anyhow. mas a cura acontece mesmo assim. Again, slower eye movements also can make a situation that might become challenging not challenging. Fazer os movimentos oculares mais lentos pode fazer com que uma situação que poderia se tornar desafiadora, menos desafiadora, ou então que não fosse desafiadora. Some clients just literally have trouble tracking fast Tem eye alguns movements. pacientes que simplesmente não conseguem acompanhar esses movimentos rápidos. Some clients don't like it. Outros não gostam, Some find it uncomfortable. outros acham que não é cômodo. And some get activated too much too fast. E alguns se ativam muito rapidamente, demais. If you went through the entire process this slowly, Se você fizesse todo o processo nessa velocidade, processing will happen. o processamento igual vai acontecer. And you'll find an additional benefit. E você vai encontrar um benefício adicional, The slower eye movements que o movimento ocular mais lento are more activating to the parasympathetic nervous system. ativa mais o sistema parasimpático. So the person will be processing as they're feeling safe and calm, A pessoa vai estar então processando na medida que ela se sente segura e calma, at least safer and calmer. pelo menos mais segura e mais calma. Now, there's an additional thing that I use Agora existe uma outra coisa adicional que eu uso for clients who really need
gentler entry to EMDR. Com aqueles clientes que precisam de uma entrada um pouquinho, ainda mais devagarinho, mais suave para o MDR. And I call it the body resource. E eu chamo isso de recursos corporais. This is something I've borrowed from SE, Essa é uma coisa que eu tomei emprestada de Somatic Experience, de SE, which was developed by Peter Levine. que foi desenvolvida por Peter Levine. He has the book Waking the Tiger. Ele tem um livro chamado Despertando do Tigre. I don't know if that's been translated into Portuguese. Já foi traduzido em português. Okay. This is what the body resource is. O recurso corporal é assim. You go through the entire protocol Você faz todo o protocolo and you finish with where do you feel the distress in your body. e você termina assim, onde é que você sente essa perturbação no seu corpo. Instead of starting to process from there, E em vez de começar a processar a partir disso, you say to the client, where do you feel the calmest in your body? você pergunta para o cliente, onde é que você se sente a maior parte de calma, a maior calma dentro do seu corpo? Sometimes you need to use different words, Quem sabe vocês precisam usar palavras diferentes. like most grounded in your body, Onde é que você se sente mais centrado no seu corpo, safest in your body, ou mais seguro, mais protegido, and mais relaxado, more relaxed. yes, more relaxed. When the client identifies the body resource, Quando o cliente identifica o recurso corporal, you start off by having them give their attention to that você começa pedindo para o cliente colocar atenção nisso, instead of the body distress. em vez da perturbação. And the processing starts from the body resource. Então, o processamento começa a partir do recurso corporal. Some people are concerned that the person will not be processing Algumas pessoas se preocupam que se a gente fizer assim, então a pessoa não vai processar. if you come from the body Se a resource. gente fizer isso a partir do recurso corporal. But keep in mind, the brain and the body is already activated, Mas lembre-se que o cérebro e o corpo já estão ativados. and activated over something the person couldn't get over E estão ativados em relação a alguma coisa que aquela pessoa não estava conseguindo vencer. no matter how much they tried on their own. Não importa o tanto que já conseguiram tentar vencê-lo sozinhos. If only it could be so easy Se fosse tão fácil that the body resource would change that. que o recurso corporal pudesse mudar isso, seria tão bom se pudesse ser assim de fácil. It's more like if you're going into a burning building, É como se você estivesse entrando num edifício incendiado, that you go in a side door você entra por uma porta do lado, where the fire hasn't reached it yet, aonde o fogo não alcançou, than going in the front door, em vez de entrar pela porta da frente, where the inferno is onde estão todas as labaredas, very active. onde está muito ativo. As you proceed, À medida que você continua, if the person does not get too activated, se a pessoa não se ativar demais, you just continue from there. você pode continuar a partir disso. But again, if it's a very vulnerable or a reactive client, Mas se for uma pessoa muito vulnerável, ou que tem muitas reações, a very dissociative client, ou um paciente que se dissocia com facilidade, at the end of every set, no final de cada série de movimentos, you can ask them again where they're feeling calm or safe in their body. você pode pedir mais uma vez onde é que no seu corpo eles estão se sentindo calmo, relaxado no seu corpo, And proceed from there. e continuar a partir disso. You don't have to do it after every set Não tem que fazer isso depois de cada movimento, unless the client is really struggling. a não ser que o paciente esteja realmente lutando com tudo isso. If the client starts to struggle again at some point in the process, Se o paciente começar a se sentir incômodo, começar a lutar com tudo isso no meio do processo, you can come back to the body resource. você pode voltar para o recurso corporal. You can use the body resource with any client at any time. Você pode usar esse recurso corporal com qualquer paciente, em qualquer momento, And I call this parasympathetic processing e eu chamo isso de processamento parasimpático, because it's the processing induced by the bilateral stimulation porque é um processamento induzido pela estimulação bilateral, at the same time as the parasympathetic nervous system is coming online, na medida em que o sistema parasimpático está sendo ativado, with slower eye movements com movimentos oculares mais lentos and using the body e resource. usando o recurso corporal. I wanted just to give this background. Eu quis dar essa parte histórica, So, because when we talk about clients porque quando a gente for conversar sobre os nossos clientes and do role plays in relation to clients, e fizer alguns roleplay em relação aos pacientes, I will probably
use some of these techniques. Eu provavelmente vou usar alguma dessas técnicas. So this way, I don't have to stop and explain them. Assim eu não preciso parar e explicar isso para vocês. Or as I use them, you'll understand what I'm doing. Então, se eu usá-los, vocês vão entender o que eu estou fazendo. I find it a much better learning opportunity Eu acho que, eu enquanto que é uma oportunidade muito melhor em termos de aprendizagem, when instead of discussing clients, que em vez de discutir sobre os clientes, we role play a client gente faz situations. a gente faz as situações em roleplay, situações que vocês enfrentam. Those of you who have training or experience in drama therapy Vocês que têm experiência com terapia psicodramática ou psicodrama, are very familiar with this kind of technique. estão muito familiarizados com esse tipo de técnica. In using this technique, E ao usar essa técnica, I invite you eu gostaria de convidá-los to take your most challenging situation, que vocês tomem a situação mais desafiadora, mais difícil, the client who frustrates you the most, o cliente que mais te frustra, the client who makes you the most miserable, o paciente que te faz mais sofrer, mais miserável. and you get to play that client. Eu quero que você seja esse cliente. I will be playing you. E eu vou fazer o papel do terapeuta, você. So I challenge you to frustrate me and make me miserable. Então, eu estou desafiando vocês a me frustrarem e fazerem com que eu também fique me sentindo mal. This could be a somewhat cathartic effect for you, Pode ser ter um efeito catártico para você. as well as a way for me to spontaneously Também como uma forma de que eu possa espontaneamente demonstrate demonstrar the techniques I use. as técnicas que eu uso. So we're going to need a person to volunteer first, Então, nós precisamos do primeiro voluntário, where a client has come to mind, um cliente que você se lembrou, client that often you have difficulty with, um cliente que muitas vezes você tem dificuldade, don't know what to do, não sabe o que fazer, or find the process not going as you hope it to go. ou descobre que o processo não está funcionando como você gostaria. Okay, now for this you have to come up here. Você tem que vir aqui na frente. Tell me a little bit about your client. Me fala um pouquinho sobre o seu cliente. Trabalho com mães que entregam filhos para adoção. I work with mothers who give their children adoption. Que precisam elaborar o luto pela perda da criança. Who need to work out their grief for the leaving of the child. I want you loud enough so that it's picked up on the tape too. Okay. You hear me, John? A little louder. You got to really come into the mic. Precisam despedir dessa criança, They have to say goodbye to the child. mas em geral tem muita esperança de reencontrar essa criança mais na frente. But they have a lot of hope that somewhere down the line they're going to be able to this child, connect with this child. Mas no presente, a adoção aqui geralmente é uma adoção fechada e não é permitido o acesso a essa criança. But here in Brazil, the adoptions are all closed adoptions, and usually there's no permission to be able to access the child. And tell me the story of this client. Então, vai me contar a história do cliente. Vou contar a história do lixo? Sim. São várias. Bom, eu trabalho no judiciário I work in the judicial. e nós temos, na ocasião, a gente tinha um plantão para acolher essas mães que chegam, que deram à luz recentemente. We'll be on call sometimes, and we'll have mothers who have just recently had babies. Tá, então eu vou falar de uma mãe só. Então ela quer entregar a criança porque diz que não tem condições de ficar com essa criança. So she wants to give the child over because she can't raise a child herself. E verificando essa motivação, a gente percebe que ela não tem, algumas vezes, o vínculo com a criança, a qualidade do vínculo, né, não é boa. Many times we see that the relationship with the child is not a good relationship. E essa mãe se apresenta com um dilema. Eu quero entregar o filho, The mother has a dilemma. I want to give the child up. choro por entregar o filho, Because I have to give him up. acredito que essa é a melhor coisa que eu posso fazer pelo meu filho, I believe this is the best thing that I can do for my child. mas vou ficar sozinha com ele
silêncio e esse segredo, that I'm going to be by myself with the silence and with the secret, sem rede de apoio. without much of a support system. O suposto pai não está, The father, the presumed father, is not present. a família geralmente não apoia, The family is not going to be supportive. não apoia nem que fique com a criança, nem que entregue a It criança, doesn't support either to give the child up or to keep the child. e essa mãe fica sozinha. And this mother's by herself. I assume you have a particular client in mind, Você tem uma cliente específica que você está pensando? or if not, just choose one. Se não, escolhe uma. Estou escolhendo um. Quer choose uma? Okay, what makes her a difficult client? O que faz com que isso seja um cliente difícil? Porque no judiciário, onde eu trabalho, Because in the judicial system where I work, você tem um tempo muito pequeno com essa mãe, you have a very, very short amount of time with this mother. você tem um tempo maior com a família adotiva e com a criança, You have a lot more time with the adopting family and the child. e na maioria das vezes você tem um encontro com essa mãe, And you have only one encounter with the mother, e essa mãe vai embora com a dor dela. and this mother goes away with her pain. And how do you use EMDR with this mother? Como é que você usa o MDR com essa mãe? Não uso ainda. I haven't started to use it. Justamente eu quero aprender o That's que what fazer. that's what I want to know how to do. Okay. Very simply, what makes it difficult for you to think of using EMDR? O que faz com que seja difícil você pensar em usar MDR com essa mãe? Acho que especialmente esse dilema que parece que é dela e que fica meu também. It's a dilemma that is the mother's, but also becomes mine. Eu vou despedir de uma criança que eu ainda não quero despedir. I'm going to say goodbye to a child that I really don't want to say goodbye to, Eu espero rever. that I hope to see again. Okay. You have one session Você tem uma sessão com or essa more? mãe. And how long is the session? Quanto tempo dura essa sessão? Olha, no plantão espera-se que no máximo 50 minutos, uma hora, porque você tem que fazer relatório. Okay, let's assume it's an hour session. Does the mother know what she's coming to the session for? A mãe sabe para que ela vem para a sessão? Sim, no hospital ela já é encaminhada para entregar essa criança, para ser ouvida pelo juiz. Yeah, she's sent from the hospital to be heard by the judge. Okay. So you be a client, Eu quero que você seja cliente and I'll be you. e eu vou ser você. We come in, we sit down. Eu quero que você entre e tome, senta. You know, we'll stand, but Faz de that's, conta. and I'll wait for you to start. Eu vou esperar que você comece. If you don't, I'll jump in. Senão eu começo. Do you know what you're here for? Você sabe o que você está fazendo aqui? Sim. What is your understanding of what you're here O for? que você entende que você está fazendo aqui? I came to give up my child. And how does that feel to you right now? E como é que você se sente com isso nesse momento? Mal. Very bad. Nothing can take the pain away from you, Não há nada que possa realmente tirar a sua dor. but I have a few techniques that might help to make it a little bit less. Mas eu tenho algumas técnicas que eu posso te ajudar a fazer com que a dor não seja tão intensa. If you'd like to try it out, Se você gostaria de provar. okay? Tell me specifically how you're feeling bad now. Me diz especificamente o que significa, como é que você está se sentindo mal agora. Guilt, Dor, pain, mas não encontro outra saída. but I don't see any other way out. Is there any picture or thought that's stuck in your mind? Tem alguma foto, alguma imagem que você tem na sua cabeça?
from in the past, from the present, or imagining in the future? Do passado, do presente, ou alguma coisa que você imagina para o futuro? Agora eu só vejo foto do rosto do meu filho. I always see the face of my child. Okay. And what does it look like now? E como é que é este rosto do seu filho? Um rosto recém-nascido, It's a face of a newborn, olhando para mim. and he looks at me. Parece que não entendo He's not understanding. por que que não pode ficar comigo. Why can't keep him? Does any thought come to you about this? Tem algum pensamento que você tem sobre isso? Sobre você? Penso que vou continuar me sentindo culpada a vida toda, I think I'm going to feel guilty for the rest of my life. com muita saudade And dele, I'm going to miss him forever. impossibilitada de ver. And that I won't be able to see him again. Penso também que ele vai se sentir muito infeliz That he's going to be very unhappy ao saber que eu entreguei. that I did this, that I gave him up to another family. Words, I will feel guilty for the rest of my life, sort of fit for you now? Eu vou me sentir culpado pro resto da minha vida. Você sente que isso encaixa em relação ao que você está sentindo agora? Sim. And the positive words, something like it's best for my child. E as palavras positivas, o que você poderia pensar? É o melhor para o meu filho? Or put them into your own words. Ou use as suas próprias palavras. Aqui dói muito. Right here it hurts a whole lot. E aqui acha que sente, aqui pensa que é o melhor, não tem outra saída. And this part of my head thinks that this is the best thing and there's no other way out. Não tenho o que oferecer a esse filho. I don't have anything to offer this child. Eu também passei por isso. I also went through this. I'm not going to ask a VOC or a SUDS. Não vou pedir VOC ou SUDS. It's not necessary or appropriate now. Não é necessário nem é apropriado no momento. Okay, right now you see the image of your baby. Agora, nesse momento, você vê a imagem do seu filho. You thought I'll feel guilty the rest of my life. O pensamento, eu vou me sentir culpada pro resto da minha vida. But up here, it feels a little bit better. Mas aqui em cima parece que se sente melhor. Is it still that way? É assim ainda? Aqui eu fico repetindo para mim que isso é o melhor. I keep repeating to myself up here that this is the best thing to do. Okay, we're going to start with that. Então, nós vamos com isso. It may sound strange, but I want you to follow my fingers with your eyes. Você talvez ache que é um pouco estranho, mas eu vou pedir para você seguir os seus olhos, nos meus dedos, seguir os meus dedos com os seus olhos. And just notice what comes to you, E veja o que acontece, what comes next, o que vem depois disso, o que vem depois daquilo. just like you're looking out of a train window, seeing what goes. Da mesma forma que você está olhando fora de uma janela de um trem e assistindo a paisagem que passa. Okay? I saw myself Dentro de um trem, inside of a train, na janela, at the window, vejo lá fora meu filho, and I'll see my child on the outside, já caminhando, correndo, already walking and running, e me dando adeus. and saying goodbye, waving goodbye. Let's keep going. Vamos continuar? Nothing else comes out. Alguns relance da mesma imagem, alguns na mesma imagem. Just to see more of the same. And how do you
you feel in your body E now? agora como é que você se sente no seu corpo? Menos tensa aqui, Less tense menos pesada aqui. and less heavy. Tá? Okay. Be both aware. Be aware of both. Tenha consciência das duas coisas. And we'll go from there. E vamos continuar. You're doing very well. Você está fazendo muito bem. Okay. Em termos de sensação, parece que estou ficando mais tranquila. As for sensations are concerned, I feel calmer, Não consigo fazer, fixar uma imagem, that I can't find an nem image um pensamento. or a thought. You're not supposed to. Não precisa, você não deve fazer isso. With what you've been going through, Aquilo que você está passando, you've been besieged by thoughts and images. você tem sido completamente abrumada, como é que diz? Sobrecarregada de imagens e crianças e pensamentos. You're just getting a little break from it now, E você está agora tendo um breakzinho, uma pausa sobre isso, which is a good thing. que é uma coisa boa. Okay? Vamos saber disso. It's a good thing to know. See. Gently let the picture of your baby's face come back to you now Agora, com muito cuidadinho, deixa voltar o rosto do seu filho. and see what it looks like and feels like now. E agora veja como é que está e tudo que você sente. Parece que estou um pouco distante. It seems to be a little bit more distant. And when you add those words, I'll feel guilty the rest of my life. E agora, quando você junta as palavras, eu me sentir culpada pro resto da minha vida. What happens now? O que acontece agora? Então, essa sensação também parece que está distante. The sensations also further away. Okay. With the image and the words and the sensations further away, Com a imagem, a sensação e essas palavras mais distantes, what do you feel in your body now? o que você sente no seu corpo agora? Uma tensão só nesse braço aqui. I have tension only in this arm. Okay. Just with the image and the words and especially the tension in your arm, let's do a little bit more. Então, prestando atenção nesse braço e pondo atenção nas palavras, nas sensações, vamos fazer um pouquinho mais de movimento. Assim, com os dedos. Good.
feel anything in my arm anymore, Sinto um aperto aqui. but I have a tightness in my throat. Okay. Does it feel like it's on or in your throat? Você sente que está dentro da garganta ou do lado de fora dentro? Assim. Apertando a garganta. It's tight in your throat, it's on the inside. If there was a real object there inside, Se tivesse objeto real aí dentro, creating that sensation, criando essa sensação, what image comes to you now? qual imagem que você teria? Agora apertando. It's like a ring that's just getting tighter and tighter and tighter. Just be aware of the sensation Então, presta atenção na sensação and the image of that ring, e essa imagem, essa argola, and let's go from there. e vamos continuar. We really do. Muito bem. The tightness is gone. If this was an actual session, Se essa fosse uma sessão real, I would keep going eu continuaria until there seemed to be the greatest sense of relief and groundedness. até que tivesse maior sensação de alívio e de estar centrada. I would see what the client just said to me spontaneously. Pensando que o cliente me diria espontaneamente. But let's say now it's towards the end of the session. Vamos imaginar que estamos no final, já chegando no final da sessão. This isn't my line of work. E apesar de que esse não é o meu campo de trabalho, I'll interact, from the way I would imagine doing it. eu vou interagir da forma que eu imagino que se faria. We just did this exercise, Nós acabamos de fazer esse exercício and I'm wondering how you feel about it. Done it now. e eu gostaria de saber como é que você sente de ter feito esse exercício. Bem. There's just a few things I want to mention. Algumas coisinhas que eu gostaria de mencionar. I do this work a lot. Eu faço muito desse trabalho. I see a lot of young people in your situation. Eu vejo muitas moças assim como vocês estão nessa situação. And everything that you've been feeling, E tudo que você tem sentido, thinking, pensando, and saying, e falando, I hear all that. eu escuto todos os dias. It's very, very natural. Eu acho que é muito natural In your situation, na sua situação, when you feel this way, você se sente dessa forma, you tend to doubt yourself. você pode começar a se dúvida a si mesma. Think there's something wrong with you. Pensar que você tem alguma coisa errada, Think you're going crazy. achar que você está louca. But in reality, Mas na verdade, everything you've been experiencing tudo que você tem experimentado agora is normal for a woman in your é situation. normal para uma pessoa que está na sua situação. What reactions do you have to that? O que você responde? O que você reage em relação a isso? Não vou saber como sou a única. I can know that I'm not the only person who does this. Just good to know that. Como que você me ouviu? I'm so glad that you listened to me. It's very good. Mas ainda dói, você tá.
hurts, but it hurts enough not to separate myself from my child, even though I know it's normal. Okay. And nothing can change that. E não tem nada que possa mudar isso. That's okay. E tudo bem. We don't know exactly what will happen in the future, A gente não sabe exatamente o que vai acontecer no futuro, but we know that emotional wounds can heal. mas a gente sabe que as feridas emocionais podem sarar. We know that in time your wounds will go through a healing E a process. gente sabe que o tempo, o processo também pode, as suas feridas também vão passar por um processo de cura. But we know you will never forget the baby. Mas a gente sabe que você nunca vai esquecer seu filho. We can anticipate you will think about your baby a lot. A gente pode prever que vai pensar muito sobre isso. Even though as time goes Mesmo que apesar de que o tempo vai passando, on, you won't be occupied. você não vai estar tão preocupada. You know, thoughts and feelings about your child, of course, will be with you. Os pensamentos do seu filho vão estar com você. That's not only okay, Isso não é simplesmente bom, that's natural. é natural. That's your way of carrying your baby in your heart. É a sua forma de carregar o seu filho dentro do seu A heart that is acting in your child's best wishes. aquele coração que está agindo em função dos melhor vida para o seu filho. A heart that is doing the ultimate gift of love. Esse coração que está dando o presente último de amor. To deprive yourself of your baby Você se privar do seu filho for your baby to have the best life possible. para que seu filho possa ter a melhor vida possível. Sitting here with you, E sentado aqui com você, I feel the nobility of your eu sacrifice. gostaria que você soubesse que eu sinto a nobreza do seu sacrifício. And I hope that you can carry that with E eu gostaria que você carregasse isso com você. you. Just what's going on inside of you now. O que está acontecendo com você agora? I'm hurting, Parece que estou serena. but I'm serene. I'm serene. From that serene place, Esse lugar sereno, follow my fingers. mais uma vez, Okay. I wish you well. eu desejo o melhor para você. Stay. Fica aqui um pouquinho. Okay. This is an opportunity for you to comment or ask questions, Essa é uma oportunidade para vocês comentarem, fazerem perguntas. and not just for me in terms of, Não de mim em relação à técnica, but for Helena, mas também para a Helena, as far as what it felt like on the inside for her, quanto ao que ela sentiu do lado de dentro durante o exercício. but whether she thinks that she might be able to use EMDR E se in ela this sort acha of way. que ela poderia usar o MDR dessa forma também. Okay, first question. Ela pergunta. That was a great example for Foi um exemplo muito grande para mim. with kids too, in doing EMDR with people that have ongoing either environmental or emotional stresses and pains. Additives and adverbs put together, and it has to break it down right away. Okay, Simplify the sentence. ongoing As pessoas que têm assim, dor e lutas que são continuadas, continuamente estão sofrendo com essas coisas. Trabalham com crianças and doing EMDR environmental stressors. e também trabalham com pessoas que lidam com estresse, uma perturbação do ambiente. I walk into these situations Eu entro nessas situações, not asking will I be able to do it.
Eu não me pergunto, será que eu vou ser capaz de fazer? Asking myself, A pergunta que eu me faço, how will I be able to do it? como que eu vou ser capaz de fazê-lo? I walk in with confidence, Eu entro com confiança, but without anything received in my mind. mas sem nada percebido na minha mente. I trust myself, Eu confio em mim mesmo, but I trust my client even more. eu confio no meu cliente ainda mais. And I wait to see what happens. Eu espero para ver o que vai acontecer, I start to formulate how to use the EMDR. formular na minha cabeça como é que eu vou usar o MDR, And then from there it becomes a trial and error dance. e aí começa uma dança de tentativa e erro. We continue, Quais os trabalhos que nós vamos continuar, what doesn't work we let go. e aquilo que não funciona nós soltamos. Helena, Entendeu? into the mic. What are your, just tell us about your experience with this and where you think it can go for you in working with your clients. Para a gente um pouquinho sobre a tua experiência e o que você acha em termos de consequências da tua ajuda com as tuas clientes. Na verdade, eu ponho um trabalho para essas mães, fazer esse atendimento após a entrega. I try to propose some kind of work like this with the mothers, especially if they give their children over. E isso antes de aprender o MDR. And I used to do this even before I learned EMDR, Mesmo porque eu não essas a dor dessas mães. especially because the judiciary branch, the pain of these women is not important to them. I'm looking to Estava tentando estruturar the situation that the client was presenting essa situação que o cliente estava apresentando in a way that might respond to the process. de uma forma que pode responder ao processo. I wasn't looking for any resolution, Estava procurando resolução, looking for some relief, estava procurando alívio, some perspective, um pouco mais de perspectiva, a little spiritual, philosophical sense of what was happening. quem sabe um sentido espiritual e filosófico do que estava acontecendo. Exploration. Mas mais uma vez é uma exploração. And it's crucial when we work with challenging situations. E é crucial quando nós trabalhamos com essas situações desafiadoras See it as an exploration, que a gente veja isso como uma exploração, as something that's spontaneous, que seja espontâneo, alive in the moment, está vivo neste momento. something that defines itself as we go. Uma coisa que se define na medida que nós vamos andando. That open space Esse espaço aberto allows for things to happen. que as coisas aconteçam. Any other? Mais Com alguma relação à pergunta? restrição dos óculos, né? About using apps. Is that an issue? Uh, Glasses on? I have difficulty with EMDR wearing glasses. Que o paciente tivesse dificuldade em fazer MDR com óculos. Não, com relação à estrutura dos óculos, nos foi dito que não era We were talking about digital. timeframe. I don't want to contradict anything you're taught, Não quero falar aquilo que você foi ensinado, but there are some things that are beliefs mas tem algumas coisas que são crenças that are taught as facts. que são ensinadas como fatos. I question people about this. Às vezes, quando eu perguntei para as pessoas isso, You can't do this because of A, B, C. dizem que a gente não pode fazer por causa de A. B, C. I said, well, have you ever tried it? Eu pergunto, você já tentou fazê-lo? He says, no. E a pessoa diz não. Well, why haven't you? Por que não tentou ainda? Because if you try, this is what's going to happen. Porque se você experimenta, é isso que vai acontecer. If I believe everything I was told, Ele está 50% of what I do, I will do. 50% da que passa não faz. There's an interesting phenomenon here. O interessante aqui, The client doesn't need to wear the glasses to track. a pessoa não precisa acompanhar os movimentos, The clients often, mas os clientes têm muitas vezes that if they can't
see the face clearly, Se não pode ver claramente, now it's going to be a problem in the process. que isso vai ser um processamento. If they have this belief, Se tem essa crença, it's better to challenge it, é melhor não desafiá-la, because a part of their brain is will get locked on it. porque uma cérebro vai ficar preso. If a client asks me, should I take my glasses off or not? Se um cliente me pergunta, devo tirar meus óculos ou não, I say, well, what feels more comfortable for you? eu pergunto para ele, para ela, o que é mais cômodo para você. If they keep them on or take them off, Se ficam ou tiram os óculos, I say, if as we go, you sound like to, like otherwise, se na medida que nós vamos processando, você gostaria de ver como é que é o jeito, feel free to do so. por favor, você pode fazê-lo. My advice, O conselho para você é, don't make a problem when it doesn't exist. não faça quando não existe, não crie um problema quando não existe. I should ask you some proof. Eu gostaria que você nos desse prova. Was there anything you in terms of doing this with your Foi glasses algum on? problema se você está com isso com os óculos? Eu estava pensando sobre isso. Eu sou paciente. A patient, and I do it without my glasses on. E agora com os óculos. And now I did it with my glasses on. Diferença. Eu não sei se seria, eu poderia responder a minha pergunta, e está ajudando a mim e talvez aos outros. Eu percebi que quando ela relata que ela foi trabalhar com crianças, com essas mães, eu me fiz sentir no lugar dela, não em relação ao mesmo problema, mas eu sempre sou que dormi muito bem, e quando eu comecei a trabalhar com sono, com distúrbios de sono, eu passei a não dormir, uma pela privação do sono, dos trabalhos intensos, que eu ficava noites acordada, e que a minha dificuldade também é essa. No consultório, eu consigo trabalhar, eu tenho tempo para elaborar o paciente. Eu geralmente trabalho só em 10 sessões em todos os e onde eu faço trabalho, que é na Unifesp, uma população muito grande, em que os orientadores me dizem, não trate ninguém, você pesquisa. E eu faço ações, vou para casa angustiada, porque eu não pude fazer o que eu poderia fazer. E isso me trouxe somatização, que faz 5 meses que eu sinto muitas dores no corpo. O sono é muito, quase não durmo, e resistente a medicamentos, porque lá se eu sou uma pessoa que o neurologista do paciente para tirar o medicamento, eu estava fazendo higiene de sono. Não. Lá, por exemplo, vem pacientes com distúrbios de sono e os pacientes, o meu orientador pede para retirar o medicamento, passe comigo. Faz parte do meu trabalho, e só que eu faço 1 ou 2 sessões de MDR e fico frustrada. E isso me trouxe dores no corpo, está meio difícil de sair. E não dormindo bem. Do you have a specific question? Qual é a sua pergunta especificamente? Então, que sim, para
praticamente uma pergunta, mas eu me enquadrei no quadro dela no sentido de Identify with her. estar vivenciando algo que é impossível para nós. Como que eu vou tratar? That I dropped out the SUDS and the VOC. Vocês se deram conta que eu não fiz uma medição de SUDS ou nem de VOC. I think it's not hard to understand why I did, E não é difícil de entender por que eu fiz isso, but I want to specifically reflect on that. mas eu quero refletir especificamente sobre isso. My instincts told me it would be insensitive. Meus instintos me disseram que seria uma coisa insensível. And this is a single session. E é somente uma sessão. To ask a grieving mother to rate her grief Pedir para uma mãe que está nesse luto para ela dar um número para essa dor, again, to me, felt like I would be clinical, me deu a sensação de que eu me sentiria como se eu fosse um clínico, technical, técnico, but not human. mas não humano. The only reason I would have used the rating A scales única razão pela qual eu usaria as escalas de medição would be to comply with what I was taught, seria para cumprir com aquilo que eu fui ensinado, to believe that I have to do it. e acreditar que eu tenho que fazê-lo. To me, that's a technical mistake. E eu acho que isso é um erro técnico. The protocol should be able to breathe. O protocolo deve poder respirar, It should be flexible with clients when needed, e deve ser flexível com os clientes quando necessário, and to not force it on the client, e não simplesmente forçar no cliente. and force a wounded, grieving client E forçar uma cliente que está ferida e em luto to have to be any more uncomfortable. e que ela não seja mais incômoda ainda. You had a question? Você tinha uma pergunta? Hã? É para saber dele se faz alguma diferença no número. We need the mic because we wanted to get through. He just wants to know if there's any difference with the number of movements that you do. É sobre o número de estimulações que ele fez, se ele faz alguma diferença quando ele vai processar uma lembrança difícil e quando ele vai fazer uma instalação de um lugar seguro, de uma sensação segura, se ele faz alguma diferença. This number would make a different number of movements if you're going to be working on something complicated and you're working slow like this, as opposed to when you do a resource installation. The number of eye movements Os números de movimentos oculares is to me like the speed in driving a car. é como a velocidade quando a gente anda de carro. I don't go out and drive 100 kilometers an hour Eu não saio andando a 100 km por hora on a very windy road. numa estrada que está cheia de curvas. And if I'm on a superhighway, E se eu estiver numa autoestrada, I don't drive 100 kilometers an hour also. eu também não ando a 100 km por hora. We go 120. Aí eu vou 120. We're taught initially 24. A gente foi ensinado inicialmente que devemos começar com 24 movimentos. You have to have some kind of structure, Você precisa ter algum tipo de estrutura, some kind of baseline. alguma linha de base. But beyond that, Mas além disso, how can you possibly impose a number on a person como é que você pode impor um número numa pessoa before you ever do anything? antes que você faça alguma coisa? We would never do that in any other therapeutic A situation. gente não faria isso em nenhuma das outras situações terapêuticas. The number of eye movements O número de movimentos oculares goes to the issue of ending the set. tem a ver com o número, a resolução o término da série. What I have found O que eu tenho encontrado is that as the process goes, é que na medida em que o processamento continua, the client knows better when to end the set than I do. que o cliente sabe melhor quando terminar a série de movimentos do que eu. I can't possibly know from the Eu outside não consigo saber do lado de fora whether they're in the middle of the process and should continue, se eles estão no meio do processo e devem continuar, or they've really gotten past something and are ready to stop. ou realmente já passaram alguma coisa, já venceram alguma coisa e agora estão prontos para parar. I educate my clients and guide them to let me know when to finish the set, Eu educo meus pacientes e dou assim, uma certas linhas de guia para que eles me avisem quando é que eles querem terminar a série de movimentos.
But I also let them know that I may decide to end the set on my own. Mas também eu quero que eles saibam que eu sou capaz de terminar os movimentos por minha própria conta. Now you noticed that I was moving like this, Vocês viram que eu estava mexendo dessa forma, not only moving slowly but moving fluidly. mas não só andando devagar, mas também com certa fluidez. I was even moving my body like it was a Eu dance. estava até movendo meu corpo como se fosse uma dança. What were your thoughts and how did you experience that? Como é que vocês experimentaram e viram isso? You can, if it's brief, call it out and Esley will repeat it. Se for breve, pode dizer que ele repete. Aí te acalma. You look much more comfortable when I do it, when I do my EMDR movements. Well, I'll tell you, when I do EMDR movements, I never go like this with my hand Eu nunca faço assim com a minha mão, because I have to be comfortable. porque eu tenho que estar cômodo. I injured my shoulder Eu machuquei o meu ombro, from doing EMDR. fazendo tanto It MDR, was totally unnecessary. não é, e era totalmente desnecessário. Although it doesn't have the benefit of my hand or fingers, Apesar de que não tem benefício da minha mão e dos meus dedos, there's no stress in doing it this mas não way. existe estresse em fazer o movimento dessa forma. If we're having physical difficulty in the procedure, Se a gente está tendo dificuldades físicas com o procedimento, something is wrong. alguma coisa não está bem. But I wasn't doing this for my comfort. Mas eu não estava fazendo isso pela minha comodidade. Just remembering the process we went through. Lembre-se do processo que nós acabamos de fazer. Imagine if I was doing this. Agora imagine se eu estivesse fazendo assim. It just feels wrong. Eu me sinto assim que está errado. Any kind of movement, Qualquer tipo de movimento, especially in a healing modality, especialmente numa modalidade de cura, should feel organic, deve fazer com que a gente se sinta orgânico, should feel right to the situation. deve se sentir como se fosse apropriado para a situação. If the belief is that by doing it faster, Se a crença é que se a gente faz mais rápido, we get the person through faster, que a gente vai ajudar a pessoa a sair mais rapidamente, that's not necessarily true. não é necessariamente verdadeiro. If it was true, Se fosse verdadeiro, we should bake cakes a gente deveria cozinhar os bolos more quickly mais rapidamente, by cooking them on the highest heat. cozinhando eles na temperatura mais alta. A process is over time, O processo é sobre tempo, vai através do tempo. and the time for each process is different, E o tempo para cada processo é diferente. and with each individual is E different. com cada indivíduo é diferente. Okay? Ok? There was a question back there. Uma pergunta lá atrás. Tá gravando? Eu tive, a sessão foi perfeita e me impressionei assim como ele conduziu, The session was perfect and I was really impressed with how you conducted it. mas em um momento eu teria a tentação That I would have had the temptation de questionar a mãe se ela de fato estava certa do que estava fazendo. to question Talvez the eu mother usaria um dilema. Em um momento eu tive essa tentação. I questioned the mother about whether she was feeling okay about doing it, and I might even pull out the dilemma protocol. The dilemma protocol? Yeah. To question the mother about her decision to do Right. this or not. I was working in the context Eu estava trabalhando no contexto, as if I was actually there. como que se eu estivesse realmente ali presente. My sense was that in this situation, Minha sensação que eu tinha que nessa situação, the decision was made, a decisão já estava tomada, it was legal, era legal, and to open it up e para abrir isso outra vez would be much more detrimental seria muito pior, faria mal para ela than positive. do que positivo. I'm always receiving the communications from the client, Eu estou sempre recebendo a comunicação do cliente, and if it was appropriate in that e se circumstance, fosse apropriado nessas circunstâncias, and I don't know legally if it is, e eu não sei legalmente se realmente é, but if it was, mas se fosse, I would not jump the gun. eu não ia me adiantar.
I would really be attuned and see what was coming Eu forward. estaria mantendo a minha sintonia e ver o que vai aparecendo. And if it was appropriate to ask that question, E se fosse apropriado fazer essa pergunta, I would have asked it more like this, eu teria perguntado mais dessa maneira, being as open as possible. sendo o mais aberto possível. I don't know if this is accurate, Eu não sei se isso é uma coisa acurada, precisa, but there's something about the way that you're talking to me mas tem alguma coisa em relação à forma que você está falando comigo that gives me the possible sense que me dá a sensação possível, possivelmente, that you're having second thoughts que você está pensando, tendo dúvidas em relação à sua beyond the, decisão. beyond the natural ones, Além daquelas dúvidas normais, but even more seriously mas ainda reconsidering the decision. mais seriamente reconsiderando a decisão. Am I picking up anything? Eu estou entendendo alguma coisa? Okay, you don't have to answer that. Você não precisa responder. But I would only do that Mas eu somente faria isso if I was picking it up. se eu realmente estava sentindo que isso estava vindo do paciente. Otherwise, it would be my agenda, Senão seria a minha agenda, my pain in facing her pain. a minha dor ao sentir a dor dela. Okay? EMDR is clinical work. O MDR é um trabalho clínico. Before any of us were trained in EMDR, Antes que nós estivéssemos treinando em MDR, we were clinicians. nós éramos clínicos. We relied on our clinical judgment, A gente usava o nosso juízo clínico, our relational as abilities, nossas habilidades com a relação, our listening as abilities, nossas habilidades de escuta, our communication as abilities, nossas habilidades de comunicação and our understanding that that healing is a process. e a nossa compreensão de que a cura é um processo. We don't adapt the clinical work to the EMDR. A gente não adapta o trabalho clínico ao MDR, We adapt the EMDR to the clinical a work gente adapta o MDR ao trabalho clínico. because we're clinicals first and foremost, Porque clinicians first and Porque foremost. nós somos clínicos, terapeutas em primeiro lugar. I'm very much included in this kind of E situation. muito incluídos, bastante incluídos numa situação como essa. I did something at the end of the session, Eu fiz uma coisa no final da sessão which was just purely clinical. que foi algo simples, puramente clínico. As we do with trauma survivors, Como a gente faz com sobreviventes de trauma, education is a very important part of this, educar é uma parte muito importante desse processo. as well as normalization of the experience. E a normalização da experiência. Again, even without EMDR, Mesmo sem o MDR, this would be good clinical practice. isso seria uma prática boa em termos clínicos. I didn't assume that because there had been relief from the process, Eu não assumi que simplesmente porque tinha havido alívio em relação ao processo, that my work was done. que meu trabalho tinha terminado. To me, it gave me an opportunity Para mim, me deu uma oportunidade to bring something out de fazer uma coisa aparecer, de emergir, that might not have been able to be heard or received e que talvez antes não houvesse sido possível ser recebido, unless we got to that point. a não ser que a gente chegasse naquele ponto. In doing so, Ao fazê-lo, I didn't do it knowing it was going to work. eu não fiz isso porque eu sabia que ia funcionar, I did it because I thought it might work eu fiz isso porque eu acho que talvez pudesse funcionar and that it was worth the e chance. que valia a pena experimentar. When it did work, Quando funcionou, that was the installation opportunity. essa foi a oportunidade de instalação. And it wasn't with any positive cognition. E não foi com uma crença positiva, It was the organic, positive experience of the moment. foi com a experiência orgânica positiva do momento. It was good clinical practice Foi boa prática clínica to just use what was there. de simplesmente usar aquilo que estava presente. It would have been forced Teria sido forçado and an issue of compliance e uma questão de cumprir, for me to have returned to the original positive cognition voltar à crença original or develop one specifically in the moment. ou então desenvolver uma nova crença agora no momento. That EMDR serves the clinical work. O MDR serve ao trabalho clínico, It's not the clinical work that serves the e não EMDR. é o trabalho clínico que serve ao MDR. Before we finish this, Antes que a gente termine, do you have any last thoughts or things you might want to just tem share? alguma coisa, algum pensamento, algo que você quer compartilhar com o grupo?
Acho que a experiência que eu tenho, que eu tive de 4 anos com essas mães, My experience in the last 4 years with these mothers, acho que ele foi muito cuidadoso, he was porque very careful. a maioria de nós pensa assim, como que você vai pegar seu filho? Vamos ver o que Because pode most of us, fazer. yeah, because most of us think, how are you going to give up your child? We need to do something about it. You can't do this. E às vezes elas aceitam ficar com a criança por um tempo, And sometimes they're willing to keep the child for a while, mas não tem vínculo but they don't suficiente have para a ficar. connection with the child to be able E to isso não keep vai ser it. bom. And this isn't good. Então, quando eu escolhi trabalhar com adoção, So when I chose to work with adoption, eu fui especialmente porque eu não acreditava que uma mãe pudesse entregar um filho. because I didn't really believe that a mother could give up her child. E hoje eu vejo isso como um ato de amor. And today I see this as an act of love. Obrigado. Anyone else have a situation that they might want to get some help with this way? Mas alguém que tenha alguma situação que gostaria de receber ajuda nesse sentido? Come into my office. O tempo todo eu estava pensando em 2 pacientes. The whole time I was thinking of 2 patients. E eu preciso escolher uma das 2. I need to choose one of them. Oh God. Help me. You can be creative. Você pode ser criativa. You can combine the two. Pode combinar as duas, juntar as duas. Oh, very good. I'm a writer, Eu sou escritor, a playwright, e escrevo peças teatrais também. so oftentimes my character is a combination of different people. E muitas vezes os meus personagens são uma combinação de várias pessoas. So I invite you to take literary license Então eu te convido que você use um pouco de licença poética and make the situation even more challenging than it is already. e faça com que a situação seja ainda mais desafiadora do que já é. I promise I won't cry. Eu prometo que eu não vou chorar. Oh, I don't promise. Eu não prometo isso. Bom, como eu sou uma psicodramatista graças a Sli, Because I'm a psychodramatist thanks to Sli. and graças to Sli. EMDR because of Sli. A primeira paciente My first patient, chegou em meu consultório há uns 3 anos. this one arrived about 3 years ago. E foi a primeira que eu apliquei MDR. And it was the first patient that I did EMDR with, Logo após terminar o nível 1. right after I did level 1. Vou imitá-la. I'm going to imitate her. Before you do, Antes que você faça isso, tell me what makes her so challenging. explica pra mim o que é que faz com que ela seja tão difícil. Não, nada resolve. Nothing seems to work. That's good enough. Pronto. So now we're in the session, you come in, Agora nós estamos na sessão, você entra and let's roll. e vamos fazer a dramatização. Olá. Olá. Eu vim aqui porque a doutora lá da Fundação Educacional indicou a senhora. I came here because the other doctor told me to come here from one of us. Eu vim do psiquiatra I came from a psychiatrist e o neurologista, and a neurologist, e ele disse para mim que eu tenho fibromialgia. and he says that I have fibromyalgia, Mas eu não tenho isso. but I don't have this. Não gostei dele ter me dito isso. I did not like that he told me that. Eu não tenho isso. I don't have it. Mas eu tenho pensamentos ruins But I have a lot of bad thoughts a respeito das minhas filhas. about my daughters. 2. 2. Uma tem 4 anos e a outra tem 6 anos. One's 4, one's 6. Eu sou casada. I'm married. Sou professora da Fundação Educacional do Distrito Federal. And I'm a teacher at the educational system of the federal district. Eu acho que eu sou bem revoltada I think I'm very much com a upset, minha vida. rebellious about my life. Eu ganho razoavelmente bem. I live okay. Meu marido ganha muito bem.
My husband earns well. Ele é o máximo. He's the greatest. Ele gosta de ostentar. And he likes to show off. Mas eu descobri que ele não me entende. But I found out that he doesn't understand me. Eu pensei em matar minhas filhas. I thought about killing my two daughters E eu também. and killing myself. Eu fechei o quarto. I closed the bedroom. E imaginei And I imagined dar alguma coisa para as minhas filhas, para Give mim something. também, give something to my daughter and to me too. e acabar com isso logo. And just get this over with. Eu tenho uma dor aqui, I have a pain here in the back. aqui, ó. Aqui, ó. Right here. Não resolve. Nothing works. Eu procurei um quiropraxista. I tried a chiropractor. Meu marido não gostou dele. My husband did not like him. Eu faço acupuntura I do acupuncture toda semana, 2 vezes por twice a semana. week. Eu tenho medo de matar as minhas filhas e a mim mesma. I'm afraid of killing my daughters and killing myself. Eu tenho pensamentos que vão e vêm. They come and go. Eu não quero fazer isso. And I don't want to do that. São minhas filhas. They're my daughters. Eu as amo. And I love them. Também amo meu marido. And I also love my Amo meu husband. casamento, a minha família. I love my marriage. I love my family. Odeio minha casa. And I hate my house. Foi meu marido que construiu. My husband built it Do jeito que ele quis. the way he wanted it. Ele não quis que eu... Tudo que eu falei para ele, Everything that I told him, as mudanças que eu queria na the casa, changes that I wanted in the house, ele não me ouviu. he did not listen to me. Fez uma reforma We did this part of the para house me atender. to please me. Conversa fiada. Enrolou. No, it wasn't true. He just, Ficou tudo igual. everything stayed the same. Odeio aquela casa. I hate that house. A minha profissão, My profession, eu gosto, mas I like it. meus alunos estão sofrendo comigo. Eu My não students quero are suffering. prejudicá-los, porque aí eu tenho que entrar de licença. I don't want to hurt them because then I'm going to have to go on E agora eu estou de medical leave. licença de And novo. right now I'm on medical leave again. E de novo. And again. That's it. You've mentioned a number of different things, Você mencionou muitas coisas diferentes. and there may be more that you haven't mentioned. E talvez tenha outras coisas que você ainda não mencionou. It might help you if we focused in on one of these things first. Quem sabe seria útil se a gente pudesse se focar numa dessas coisas primeiramente. Does that make any sense to you? Tem sentido isso? Me ocorrem duas coisas. Two things occurred to me. A dor física The physical pain e os pensamentos quanto às minhas filhas. and my thoughts about my daughters. A dor física não tem remédio. The physical pain does not have any solution. Eu queria acrescentar What I'd like to add, que ela já passou por 1, 2, 3, 4, 5 psiquiatras. she's gone through 5 psychiatrists. E todos prescrevem medicamento e não funciona. And all Ela of them give her começa. medication and none of them work. Os medicamentos para ela têm uma função de evitar que ela faça mal às filhas, Medication only helps her so that she doesn't kill her children. com muitos efeitos ruins Side colaterais. effects. E ela suporta por 6 meses com muitas dores no corpo She e puts up with efeitos about- colaterais. 6 months with a lot of side effects. E
E aí troca de médico. And then she changes doctor medication. Okay. Is it possible that your thoughts about killing your daughters and the body pain has some connection to each other? Seria possível que o pensamento de matar as suas filhas e a dor que você tem no seu corpo poderiam estar ligados um com o outro? Enquanto você falava isso, eu tive a sensação que sim. While you were saying that, I had the impression that maybe so. I wasn't asking you as therapist. Não estava perguntando para você como terapeuta. You broke out of the. Você saiu do papel. You broke out of the role play. Você saiu do papel. I didn't. Eu não. So I'm going to ask you the question again. Eu vou te perguntar de novo. Is it possible? Seria possível This is a question for you to read from the inside. para você ler desse lado de dentro? That there might be a connection Talvez exista uma conexão with these thoughts that you mentioned towards your daughter desses pensamentos que você mencionou em relação à sua filha and the pain that you mentioned. e a dor que você mencionou. Não, acho que... Não, acho que o problema sou eu. Embora meu marido diga... I think the problem is me. Even though my husband says Meu marido diz que eu sou louca, that I'm crazy, mas eu não sou. but I'm not Ele que não me crazy. entende. He doesn't understand me. There's a reason why I asked you the question. Existe uma razão pela qual eu te fiz essa pergunta. And the reason is, E a razão é I was wondering if we might be able to work with the two things together at the same time. que quem sabe a gente poderia trabalhar com as duas coisas ao mesmo tempo. The thoughts and the pain. Os pensamentos e a dor. And if there was any connection, then we might possibly be able to do that. E se houvesse alguma conexão entre as duas coisas, a gente poderia fazê-lo. Ok. Okay? Are you having the thoughts right now? Você está tendo os pensamentos agora? Não, estou sentindo dor agora. Não, I'm feeling pain right now. Where? Okay. Do you want to start with that? Você quer começar com isso? Não sei o que você acha. Whatever you think. Okay, because there's a technique that I use that might help you with it, Porque eu tenho uma técnica que talvez pudesse te ajudar, or if there's something behind it, ou se tem alguma coisa por detrás. Eu topo qualquer coisa. I'll do anything. good. If at any point you want to interrupt the process, Se em qualquer momento você quiser interromper o processo, what signal do you want to give me so I can stop immediately? qual o sinal que você quer fazer para eu parar em seguida? I'll tell you. Okay. So you have this pain over here. Então você tem essa dor aqui. Is there anything else at the same time that you're thinking or feeling emotionally? Tem mais alguma coisa que você está pensando ou sentindo emocionalmente? Medo. Fear. Okay. This may sound silly, but I use a rating scale, Você pode achar que é um pouco bobinho isso, mas eu uso uma escala de medição, which can make it clear to me and even to you que pode fazer com que seja mais claro para você e para mim what the level is qual é o nível and if it changes, e se muda, down or up. se vai para cima ou se vai para baixo. So right now, Então, nesse momento, with the pain and the fear, com essa dor e esse medo, if 0 was none se o 0 fosse nada and 10 was the worst it could be, e 10 fosse o máximo pior que poderia ser, what number does it feel like right now? que número que você sente agora? Okay. Let's start with that. Vamos começar com isso. Just follow my fingers Vamos seguir com os dedos and just notice wherever your mind goes. e veja onde é que a sua mente vai. Thoughts, Pensamentos, memories, lembranças, images, imagens, emotions, emoções, body experience. experiências no corpo. Just see where it goes on its own. Veja onde é que vai. Todo o meu corpo fica adormecido. All of my Sinto body sim, todo o meu corpo. goes to sleep. I feel like it's all in essence. Okay, let's keep going.
My daughters are beautiful. Por favor, Please, não me deixe don't leave me. fazer isso. Don't let me do this. Ajuda. Please help me. Meu corpo começou a aquecer. My body began to get warmer, Mas eu ainda sinto muita dor no útero. but I still feel a lot of pain in my uterus. Ocorreu-me pensamento. It occurred to me, Yes? Eu não gosto de mim. that I don't like myself, Tell me a little bit. E nem me aceito. and I don't accept myself. Fala um pouquinho mais sobre Assim isso. como as pessoas não me aceitam, The same way that people don't accept me. eu também não me aceito. I don't accept myself either. How long has this been the case? Quanto tempo faz que tá assim? Me lembrei de meu pai, de uma cena quando eu era criança. Acho que quando eu era criança eu já me sentia. Eu perguntei para minha mãe se eu não era adotado. I think of a scene when I was young, about, very young. My father was hard on me, and I asked my mother if I had been adopted. Tudo dói agora. Everything hurts right now. Let's keep going. Vamos continuar. But be aware of that memory. Mas preste atenção nessa memória. Me sinto só. I feel alone. Meus braços, minhas mãos My arms, my hands estão gelados. are cold, Eu estou só. and I'm alone. Sinto-me mais calma. Begin to feel calmer. Meu útero dói My uterus hurts. e minha cabeça dói. My head hurts. Where do you feel calm in your body? Onde é que você sente calma no seu corpo? Here. Keep your hand there. Deixa sua mão aí. Gently hold it. Segura aí, cuidadinho. Let's go from there. E vamos continuar. Ninguém me aguenta mais. Nobody can stand me anymore. What's that like for you? E como é que você se sente em relação a isso? Dane-se. Tô nem aí. I care. Todo mundo se lascar. Everybody can just go to hell. Eu vivi sozinha a vida toda mesmo. I live all of my life by myself anyway. E aí? I don't care. I have a question for you. Eu tenho uma pergunta para você. Want to keep going? Vamos continuar?
Ok. Okay. Keep going, keep going. Eu sou mais forte. I'm stronger. Eu vejo o seu esforço para me ajudar. I see your effort trying to help me. How does that feel right this moment? E como é que você se sente com isso nesse momento? Um pouco calma, um pouco insegura. A little bit of calm and some insecurity. It's okay. Nada é de graça. Nothing is free. You're right about that. Você já leu sobre isso? Eu me sinto melhor, I feel better. mas é como se eu escutasse It's as if I heard os outros dizendo other people say que eu não tenho jeito. that there's no solution for me. Os psiquiatras The psychiatrists já se cansaram are already tired of me. de mim. It looked like an emotion came up in you. Parece que surge uma emoção. Am I right? É assim? Só minha mão que está mais gelada. Just my hands that's colder. Okay. Não é verdade que eu não sinto nada. It's not true that I don't feel anything. Mas o que adianta falar das minhas emoções? But what good does it do to talk about my emotions? Ninguém vai entender mesmo. Nobody's going to understand them anyway. Meu marido não me entende. My husband doesn't understand me. Meu pai, My father, minha mãe, my mother, as minhas irmãs. my sisters. Acho que nem eu me entendo. I don't even think I understand myself. Acho que eu estou cansada I think I'm tired de fazer. of doing this. Fazer tudo sozinha. I'm tired of doing everything by myself. Well, it's okay because we're almost done. Tudo bem, porque a gente está quase terminando.
But I have one or two questions Eu for you. tenho mais uma ou duas perguntas para você. If you go back to the harmful thoughts to your daughters now, Quando você pensa naqueles pensamentos difíceis em relação às suas filhas, I'm wondering what happens for you. o que acontece agora? Try it out and let me know. Experimenta e me diz. Eu sei que não quero fazer, I know that I don't want to do it. mas eles vêm. The thoughts come. Are they coming exactly as they usually come, Vem como vinham antes? or in any way at all different? Ou será que mudaram alguma coisa? Eu lembrei de uma coisa, I just remembered something. a dor. The pain. Que a terapeuta lembrou de uma coisa que ela contou. The therapist remembered something that. The therapist speaks into the microphone also. O terapeuta também fala para dentro do microfone, por favor. Excuse me. Antes de casar, Before getting married, eu fiz um aborto. I had an abortion. Dói. This is where it hurts. Eu não quero fazer isso de novo. And I don't want to do that Filhas. again with my children, my daughters. Não me deixe fazer Please isso. don't let me do this. Por favor. Please don't. How can I best help you Como é que eu posso te ajudar with these thoughts and impulses? com esses pensamentos e esses impulsos? Would it help you to be able to contact me if they really were strong, or if you were afraid of losing control of yourself? Te ajudaria se você pudesse falar comigo se realmente os pensamentos ficassem muito fortes ou você perdesse o controle? Okay, you have my number. Você tem meu telefone, Although it doesn't reach me directly, apesar de que não me alcance diretamente, if necessary, they can reach me from that number nesse número eles podem me chamar e eu posso entrar em contato com você. if I'm out of the office. Se estiver fora do escritório, How does that feel to you? que tal? One observation. Mais uma observação. I speculated that there was a connection between the thoughts, the thoughts to your daughter's body, what you feel in your body, Eu especulei que tinha uma conexão entre os pensamentos com suas filhas e a dor que você tem no seu corpo. in this process. Nesse processo, It seemed like eu tive a impressão the connection became a little visible. eu tive a impressão que a conexão ficou ainda mais física. Do you have that experience also? Você teve essa experiência também? Sim, continuo sentindo dor. I continue to feel pain. Okay. You've had this pain for a long time, Faz muito tempo que você tem essa dor and there may be emotional pain that is going with the physical pain, e talvez tenha dor emocional que se junta com a dor física and we may be able to help you with this, e quem sabe a gente pode te ajudar com isso, but it may take time. mas talvez leve um pouco de tempo. I hope you have the patience for yourself Eu espero que você tenha paciência consigo mesmo and for this process, e com esse processo comigo, but the choice is in your hands. mas a escolha e a opção está nas tuas mãos. I'm here to work with you Eu estou aqui para trabalhar com você as we work together today, da mesma forma que a gente trabalhou hoje and I want you to take that with you. e eu gostaria que você levasse isso junto com você. Você não vai desistir? You're not going to give up? No matter what I say to you, Não importa o que eu digo para você, you can only know você somente vai saber by finding out for yourself. descobrindo por si mesmo. But use this session as a judge that. Mas use essa questão como um exemplo. We have another appointment set up. A gente tem já uma outra hora marcada. Let's go here to there. Vamos daqui até ali. Ok.
Okay? Ok. Okay. We'll take a few questions and then break for coffee. Vamos tomar algumas perguntas e aí a gente para para fazer um break. Questions or comments? Perguntas, comentários. Before, Antes que a gente faça isso, I'd like you to just comment about this experience and the demonstration. quer comentar um pouquinho sobre a experiência, a demonstração? Because there are things inside that people won't know unless they see them. Tem algumas coisas que aconteceram aí dentro que as pessoas não vão saber se vão contar. And we're out of the role play now. E agora nós vamos sair do play. Eu fiquei surpresa, I'm surprised porque coisas que nunca me ocorreram durante o atendimento because of the things that I thought about that never occurred to me during the session with her. vieram tão claras. And they became very, very clear. Conexões que eu não tinha feito, Connections that I had never made que before, não tinha acontecido nas sessões, that had not happened in the que sessions, aconteceram aqui. that happened here. Trouxe-me esperança, It gave me hope a alegria de and happiness poder ajudar. to be able to help her. So I was doing on a work, like an incident, and then review. Eu faço tratamento de trauma, né? I do treatment for trauma. De uma coisa só. One E daí a pessoa volta, and the person comes eu back. pergunto assim, And I tudo ask, bem? okay, Mas essa aqui foi incrível, porque but this one was really incredible. você está usando muitos temas durante a mesma sessão. We're using a whole lot of issues in the same session. É muito orgânico, né? It's very, Então, quando a pessoa volta so when the person goes back, e quando o que aconteceu, then she tells you what's happening, o que tem lá? what's going on, Como respondem assim? what I answer. Porque não é tão exato It's not so exact quando você está usando trauma só. when you're doing as if you were just treating one issue. I was treating one issue. Eu estava tratando apenas um tema. The client's needs in the moment Eram as necessidades do cliente neste momento. for specific traumas De dar traumas específicos, or traditional targets ou então metas tradicionais, would have been to be clinically unattuned. seria estar clinicamente fora de sintonia. Client came in A gente entrou and did a monologue e fez um monólogo, without showing interest in what I have to que say, não mostrou nenhum interesse no que eu tinha para dizer para ela, without giving me any openness to intervene in any way, e sem me dar nenhuma abertura para poder intervir de alguma forma, without any context for intervention, e sem nenhum contato para fazer uma intervenção. let alone an EMDR intervention. Muito menos uma intervenção de MDR, But my clinical sense was mas a minha sensação clínica foi que she was testing me ela estava me provando and she had certain things she wanted to say. e tinha algumas coisas que ela queria dizer. Most of them were below the surface. E a maioria delas estavam por debaixo da superfície. I trusted that if she wanted me to say something, E eu confiei de que se ela quisesse realmente que eu dissesse alguma coisa para ela, when she wanted me to say something, quando ela quisesse que eu dissesse, she would let me know. ela me faria saber. And she would keep going E ela continuaria until she reached that point. até que ela chegasse nesse ponto. This is not an EMDR issue. Isso não é uma questão de MDR, This is an art of therapy issue. é uma questão da arte de psicoterapia. Like I said, Como eu disse, all of us were doing this work before we studied EMDR. todos nós fazíamos trabalho clínico antes que estudássemos MDR. And the power of EMDR E o poder de MDR does not for one moment não faz com que durante um momento lead us to place our clinical giftedness, não nos obriga a colocar os nossos dons clínicos de lado. clinical work O trabalho
is not based on having a client get into our box. Não está baseado na ideia de o cliente ter que entrar na nossa caixa, It's for us no nosso to molde. form a structure with them. Nós precisamos construir uma estrutura com ele. Fits where Que funciona e se encontra onde eles estão, onde eles se encontram. work very, Eu trabalho de uma forma muito estratégica and I look for the opportunities to present them, e eu fico procurando as oportunidades que vão apresentando, by which I can define targets, aonde eu posso então definir as metas de trabalho, whether they're traditional sejam as tradicionais or not traditional. ou tradicionais. The client listed off 4 or 5 different things that were bothering her. A cliente falou 4 ou 5 temas diferentes que estavam incomodando ela. The intrusive thoughts, Os pensamentos intrusivos, the body pain, a dor no corpo, issues with her husband, questões com o marido dela, issues with students, os estudantes, os alunos dela, was floating around as well. e tinha mais alguns flutuando por aí. So I was waiting Então eu estava esperando strategically de uma forma estratégica to ask her what she wanted to work on, para perguntá-la o que é que ela queria trabalhar. To force the issue Forçar a questão would be acting out of my own anxiety seria agir a partir da minha própria ansiedade or my need to get the client to comply. ou a minha necessidade de obrigar o cliente que cumpre com as minhas regras. So I worked with a more open structure Então eu trabalhei com uma estrutura mais aberta and gently formed it from there. e muito suavemente formei a partir disso. But I asked a strategic question Mas eu fiz uma pergunta estratégica before I asked for the target. antes que eu pedisse a meta de trabalho. I asked, could it be that there's a connection Eu perguntei, pode ser que existe uma conexão between the thoughts towards you entre os pensamentos em relação às tuas filhas and the body pain? e a dor física? Now, when I addressed it, Agora, quando eu reportei a isso, I said that I thought we might be able to process the two at the same time, eu disse que eu talvez pudesse processar essas duas coisas ao mesmo tempo. which is true. Que é verdade. But I had a greater agenda than that. Tinha uma agenda muito maior do que isso. I didn't know that those things were definitely connected, Não tinha certeza que essas duas coisas estivessem realmente relacionadas, but I sensed that they likely were. mas eu tive a sensação que provavelmente estivessem, Even without knowing what that connection was. mesmo sem saber qual era essa conexão. So it was a clinical intervention Então foi uma intervenção clínica to gently ask a perguntar se no jeito if there was a connection between the se two. havia uma conexão entre as duas coisas. The client might say, I don't know, Eu sabia que eu não sei, or might say no, não, might say absolutely not. poderia dizer assim, de jeito nenhum. Whatever her response was, Fosse a sua resposta que qual seja, I would work it with it for what it is. eu ia trabalhar com o que tivesse sido. My next step, my next strategic step O meu próximo passo estratégico was to then ask specifically what do you want to work on. foi perguntar especificamente o que é que você quer trabalhar. She might have said the intrusive thoughts, Ela poderia ter dito os pensamentos intrusivos, the body pain, a dor no corpo, or something she hadn't even mentioned yet. ou alguma coisa que ela nem sequer tivesse mencionado ainda. But to have an effective target, Mas para a gente poder ter alguma meta efetiva, the client has to have the control o paciente tem que ter o controle and the choice e a escolha over what it's going to be. sobre o que vai ser. With this incredibly challenging client, Com essa paciente especialmente desafiadora, it doesn't even matter what the target is. nem importa qual seja a meta, It matters that she has the choice and control to identify it. o que importa é que ela tenha a escolha e o controle para poder identificá-la. This is just high-level clinical work. Isso é simplesmente trabalho clínico feito num alto nível. And we don't park it at the door E a gente não estaciona nossos dons na porta with the EMDR. quando a gente entra. I also didn't say to myself, well, she's borderline, Eu não falei para mim, ela é borderline, DID, ela é dissociativa, Non-compliant. ela é impossible, impossível. a pain in the ass. Okay? Aí você entendeu. Pega o saco. Pé no saco.
I gave her the space and the time Eu dei o espaço e o tempo to define her. para ela poder se definir. I knew that no one else does it in her life. Eu sei que ninguém na sua vida, She never had that experience before in her life. ela nunca teve tido essa experiência antes na sua vida. I know this client is very smart. Agora, também essa paciente é muito inteligente. Not because she's a teacher, Não porque ela é própria professora, but everything about how she was mas tudo que tinha a ver na forma que ela estava agindo, communicating comunicando, was showing me I was up somebody, again, very smart, very sharp. eu estava realmente lidando com uma pessoa muito inteligente, brilhante. And to me, I honor that. E eu realmente quis honrar isso. I say, oh no, she's going to be impossible. Eu não digo assim, ela vai ser impossível. That to me is a resource. Isso para mim é um recurso. And again, I let it develop organically. Mais uma vez, eu deixei que isso se desenvolvesse organicamente. When I go into with a new client Quando eu começo com um cliente novo, or a new set of old client, ou uma nova sessão com um cliente, I wipe the slate clean. eu limpo todo o quadro. I go in with no assumptions. Eu entro sem nenhuma pressuposição. I keep in mind what we've been working on, Eu penso naquilo que nós já trabalhamos antes, especially in ongoing protocol. especialmente no protocolo que a gente usa, But I have the client fill the space first, mas eu deixo que o cliente preencha esse espaço primeiro. and then we go from there. Daí a gente vai daí a partir daí. I'm usually relaxed, Normalmente eu estou relaxado, I'm confident, eu tenho confiança, I'm hopeful, eu tenho esperança, and I'm waiting to see what happens. estou esperando para ver o que vai acontecer. Let's take how many minutes break now? It's supposed to be half an hour. Half an hour? We'll do the rest. If we set a break for 20 minutes, Pode ser 20 minutos? does that work? I've been around this world, I've been a lot of places, seen a million faces in 1,000